Eu nunca pensei que o silêncio pudesse doer tanto até aquele momento. Parada ali, no estacionamento da faculdade, segurando um presente que eu havia embrulhado com tanto cuidado, vendo meu único filho, me dar as costas como se eu fosse uma estranha que interrompeu sua celebração. Ah, mãe, isso foi ontem. Essas 5 palavras ainda ecoam no meu peito, mesmo agora. Não um, que pena que você perdeu. Nem um, obrigado por dirigir 10 horas para estar aqui. Apenas, isso foi ontem. Como se minha presença, meu esforço, meu amor, tudo isso, não significasse nada mais do que um erro de calendário. Eu estava tão animada durante aquela longa viagem. 10 horas por estradas sinuosas da serra. Meu velho Celta sofrendo para subir as ladeiras, o rádio tocando aquelas músicas suaves que me lembravam de quando o Daniel era pequeno. Eu ficava imaginando o rosto dele quando me visse. Talvez ele corresse para mim como costumava fazer aos 7 anos, jogando os braços ao redor da minha cintura e dizendo que eu era a melhor mãe do mundo. Em vez disso, ele parecia constrangido, envergonhado de mim. Seus amigos estavam lá, jovens impecáveis em ternos caros, seus pais vestidos com roupas de grife que eu só tinha visto em vitrines de shopping. E lá estava eu, com o meu melhor vestido da ponta de estoque de uma loja de departamento, minhas mãos ainda com os calos de anos de turnos duplos na lanchonete, meu cabelo preso porque eu não tinha tido tempo de ir a um salão há meses. Eu vi como ele olhou ao redor, verificando se alguém estava observando. Vi a maneira como ele deu um passo para trás, criando uma distância entre nós. Eu vi o momento exato em que ele decidiu que eu não pertencia ao seu novo mundo. A caixinha prateada em minhas mãos de repente pareceu pesada. Dentro havia um relógio. Nada muito chique, mas levei 3 meses para economizar e comprá-lo. Eu queria dar a ele algo que durasse, algo que ele pudesse olhar e lembrar que sua mãe acreditava nele. Agora, parecia uma piada, como se tudo em mim fosse antiquado e desnecessário. Eu economizei por meses para estar aqui. Sussurrei, sem confiar na minha voz para falar mais alto. Eu tirei folga do trabalho. Dirigi a noite toda. Mas Daniel já estava se virando, sua atenção atraída por alguém chamando seu nome. Alguém mais importante do que a mulher que o criou sozinha, que teve 3 empregos para pagar sua educação, que acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Fiquei ali pelo que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas minutos, observando-o rir com pessoas que nem sabiam seu nome do meio, que não tinham segurado sua cabeça quando ele estava doente, que não tinham passado noites em claro ajudando-o com o dever de casa ou se preocupando quando ele chegava tarde. Se você gosta de histórias que tocam o coração, por favor, inscreva-se no nosso canal. Estamos tentando chegar a 1000 inscritos, e seu apoio significa tudo para o nosso trabalho. E comente de qual cidade você está assistindo. O estacionamento estava cheio de famílias tirando fotos, se abraçando, chorando lágrimas de felicidade. Para onde quer que eu olhasse, via mães sendo celebradas, pais sendo agradecidos, avós sendo homenageados. Mas eu era invisível, parada sozinha com um presente que ninguém queria e um coração que estava se partindo em lugares que eu nem sabia que podiam se quebrar. Pensei em todos os sacrifícios que fiz, os empregos que odiava apenas para pagar a mensalidade dele, os relacionamentos que abandonei porque o coloquei em primeiro lugar, os sonhos que deixei de lado porque os sonhos dele pareciam mais importantes, as noites em que fui para a cama com fome para que ele pudesse ter dinheiro para o lanche, as vezes em que usei as mesmas roupas por anos para que ele pudesse ter novas. Eu havia lhe dado tudo, e agora eu não era nada para ele. Enquanto eu voltava para o meu carro, minhas pernas pareciam bambas. Eu podia ouvir a comemoração continuando atrás de mim. Risadas, parabéns, o tilintar de taças. A vida seguindo sem mim, como se eu nunca tivesse feito parte dela. Sentei-me no meu Celta por um longo tempo antes de ligar o motor. Minhas mãos tremiam enquanto eu colocava a caixinha prateada no banco do passageiro. 24 anos de maternidade? E era assim que terminava? Com meu filho ocupado demais, envergonhado demais, importante demais para reconhecer a mulher que lhe deu a vida?
A viagem de volta foi as 10 horas mais longas da minha vida. Cada quilômetro me afastava mais do filho que eu pensava conhecer e me aproximava de uma verdade que eu não estava pronta para encarar. Eu havia criado um estranho, alguém que podia olhar para o meu amor e ver apenas um inconveniente. Alguém que aprendeu a pegar tudo o que eu oferecia e não dar nada em troca. Mas enquanto o sol se punha atrás das montanhas e a estrada se estendia infinitamente à frente, outra coisa começou a crescer dentro de mim. Era silencioso no início, quase imperceptível sob a dor e a decepção, mas estava lá, firme, quente e surpreendente. Pela primeira vez em 24 anos, eu não estava pensando no que Daniel precisava. Não estava planejando meu próximo sacrifício ou me preocupando com seus problemas. Eu estava pensando em mim, na mulher que eu era antes de me tornar apenas a mãe do Daniel, e percebi que eu nem conseguia mais me lembrar de quem era essa mulher. Os sinais estavam lá há anos, mas eu estava ocupada demais sendo a mãe perfeita para vê-los. Ou talvez eu os vi e escolhi ignorá-los, pensando que se eu apenas o amasse mais, me sacrificasse mais, desse tudo o que eu tinha, ele se lembraria de quem sempre esteve lá. Começou na faculdade, quando as ligações se tornaram mais curtas e menos frequentes. Oi, mãe, só para saber se o pagamento da mensalidade já caiu. Você pode me mandar um dinheiro para os livros? Meu notebook quebrou. Você acha que poderia me ajudar? Sempre precisando de algo. Nunca apenas ligando para conversar, para perguntar como eu estava, para me contar sobre sua vida além do que ele precisava de mim. Eu dizia a mim mesma que ele estava apenas ocupado. A faculdade era exigente. Os jovens tinham seus próprios mundos para navegar. Mas no fundo, eu sabia que algo estava mudando. O menino que costumava me contar tudo, que pedia meu conselho sobre tudo, desde o dever de casa até um coração partido, estava se tornando um estranho que só se lembrava do meu número de telefone quando sua conta bancária estava vazia. Sua namorada, Isabela, piorou tudo. Ela vinha de uma família com dinheiro. O tipo de família que passava férias na Europa e considerava minha pequena cidade do interior pitoresca, daquela maneira condescendente que os ricos usam. Eu a conheci apenas uma vez, durante o fim de semana de visita dos pais no 3º ano da faculdade. Ela olhou para minha bolsa de brechó e sapatos de uma loja popular com um desdém mal disfarçado e passou o jantar inteiro falando sobre os contatos de negócios de seu pai e os bailes de caridade de sua mãe. Daniel prestava atenção em cada palavra que ela dizia. Ele concordava com a cabeça quando ela fazia comentários sutis sobre criações diferentes e expandir horizontes. Ele nem me defendeu quando ela perguntou, com uma doçura falsa, o que eu fazia como trabalho de verdade, além de servir comida para as pessoas. Ele apenas ficou ali, deixando-a me diminuir, deixando-a me fazer sentir pequena e indigna do respeito do meu próprio filho. Depois daquele fim de semana, as ligações de Daniel se tornaram ainda mais raras. Quando ele ligava, mencionava a família de Isabela constantemente, como o pai dela o estava ajudando com contatos para estágios, como a mãe dela conhecia pessoas importantes na capital, como eles estavam planejando seu futuro juntos, e tudo soava muito sofisticado e caro, e muito distante de qualquer coisa que eu pudesse oferecer. A Isabela acha que eu deveria focar mais em networking, ele me disse uma vez. Ela diz que não se trata apenas de notas, mas de quem você conhece e como você se apresenta. Eu queria lembrá-lo que eu tive 3 empregos para pagar por aquelas notas que ele estava descartando tão casualmente. Queria dizer a ele que a mulher que servia comida para as pessoas o serviu todos os dias de sua vida, garantiu que ele nunca passasse fome ou se sentisse mal amado, ou duvidasse de seu valor. Mas engoli essas palavras a seco, com medo de que, ao dizê-las, o afastaria ainda mais. O convite da formatura chegou pelo correio 3 meses antes da cerimônia. Um cartão formal com letras douradas, solicitando a honra da minha presença na cerimônia de colação de grau de Daniel Marcos Souza. Daniel Marcos Souza. Não Dani, como eu o chamei por toda a sua infância. Nem mesmo Daniel Souza, como seus registros escolares sempre mostraram. Ele adicionou o Marcos,
o nome do meio de seu pai, o nome de um homem que foi embora quando Daniel tinha 2 anos e nunca mais olhou para trás. Mas foi o meu sobrenome que ele manteve, mesmo parecendo determinado a esquecer todo o resto sobre mim. Liguei para ele imediatamente, tão animada que mal conseguia conter minha voz. Dani, recebi seu convite. Estou tão orgulhosa de você, meu filho. Mal posso esperar para estar aí. Houve uma pausa, mais longa do que deveria ter sido. Então, certo. Eu não tinha certeza. Quer dizer, a família da Isabela vai vir de avião e vai ser bem formal. Você sabe como essas coisas podem ser. Bem formal. Como se eu não entendesse o que significava formal. Como se eu fosse aparecer com meu uniforme de trabalho e envergonhá-lo na frente de sua nova família. Porque era isso que os pais de Isabela haviam se tornado, não é? Sua família de verdade. Aqueles dignos de seu dia importante. Eu vou me vestir apropriadamente. Eu disse em voz baixa, odiando ter que prometer tal coisa. Eu só quero estar lá por você. Foi para isso que trabalhamos, lembra? Todos esses anos, todos os sonhos sobre os quais conversamos, trabalhamos. A palavra pairou no ar como um desafio. Mãe, eu agradeço tudo o que você fez, mas esta é a minha conquista. Eu conquistei isso. Minha conquista. Como se eu não a tivesse conquistado também, através de cada noite sem dormir que passei trabalhando para que ele pudesse estudar, através de cada sacrifício que fiz para que ele pudesse ter oportunidades que eu nunca tive. Como se amor, apoio e fé inabalável fossem coisas que não contavam em seu livro de sucesso. As semanas que antecederam a formatura foram uma tortura. Eu me pegava ensaiando conversas na minha cabeça, imaginando o quão orgulhosa eu estaria, como celebraríamos juntos. Comprei um vestido novo, não caro, mas o mais bonito que eu tive em anos. Economizei dinheiro para um quarto de hotel, mesmo que isso significasse pular refeições por 2 semanas. Embrulhei aquele relógio com tanto cuidado, escolhendo um papel prateado porque parecia elegante, escrevendo um cartão que levei 3 rascunhos para acertar. Para meu filho, meu orgulho, minha maior realização. Parabéns por alcançar seus sonhos. Com amor, sempre, mamãe. Eu nunca consegui entregar a ele. A parte mais cruel não foi apenas sua rejeição, foi a facilidade com que ele o fez. A naturalidade com que ele pôde olhar para minha esperança e amor e transformá-los em nada. Não havia raiva em sua voz, nenhuma emoção. Apenas uma indiferença casual, como se minha viagem de 10 horas e meses de preparação fossem tão esquecíveis quanto o clima de ontem. Parada naquele estacionamento, vendo-o se afastar de mim em direção a Isabela e seus pais perfeitamente impecáveis, eu finalmente entendi o que eu havia me tornado para ele. Não sua mãe, não a mulher que o criou. Apenas um inconveniente de seu passado. Alguém que não se encaixava na nova identidade que ele estava criando para si mesmo. Vi Isabela olhar para mim, depois sussurrar algo no ouvido de Daniel que o fez rir. Vi os pais dela olharem na minha direção com o tipo de desprezo educado que os ricos usam quando querem fazer alguém desaparecer sem serem abertamente rudes. Vi meu filho concordar com o que quer que eles estivessem dizendo, concordando com a avaliação dele sobre a mulher que lhe deu tudo. Naquela noite, sozinha no quarto de hotel barato que eu havia reservado com meses de antecedência, chorei mais do que havia chorado desde que seu pai nos deixou. Mas essas lágrimas pareciam diferentes. Não eram apenas sobre dor ou decepção, eram sobre um despertar, sobre ver claramente pela primeira vez em anos. Eu havia criado um filho que tinha vergonha de mim, que via meu amor como fraqueza e meus sacrifícios como obrigações que ele já havia pago simplesmente por existir, que podia parar em um estacionamento e descartar 24 anos de devoção com 5 palavras descuidadas. Mas enquanto eu estava deitada naquela cama estreita, olhando para o teto e ouvindo o tráfego do lado de fora da minha janela, tomei uma decisão que mudaria tudo. Passei meses após a formatura tentando me convencer de que tudo não passava de um mal-entendido, que talvez Daniel estivesse sobrecarregado, que talvez ele tivesse genuinamente esquecido de me avisar sobre a mudança de data. Criei desculpas para ele da mesma forma que vinha criando desculpas por anos,
porque encarar a verdade parecia devastador demais para suportar. Liguei para ele 2 semanas depois, com a voz cuidadosamente alegre, fingindo que nada havia acontecido. Oi, meu filho. Só queria saber como você está se adaptando ao novo emprego. Está se alimentando bem? Precisa de alguma coisa? Na verdade, mãe, estou bem ocupado esses dias. Isabela e eu estamos procurando um apartamento na capital, e o pai dela marcou algumas entrevistas para mim na empresa dele. As coisas estão realmente decolando. O pai dela. Sempre o pai dela agora, nunca o meu. Eu queria lembrá-lo que fui eu quem o levou a todas as entrevistas de emprego durante o ensino médio, quem o ajudou a praticar o aperto de mão e o ensinou a olhar as pessoas nos olhos quando falava. Mas o pai de Isabela tinha contatos que eu nem podia fornecer, portas que eu nem podia abrir, um mundo ao qual eu nem tinha acesso. Que maravilha, Dani! Talvez eu pudesse visitar um dia, ver seu novo apartamento quando vocês se instalarem. A pausa durou tempo demais. Vamos ver, mãe. Você sabe como é na capital. Tudo se move tão rápido aqui. Tudo se move tão rápido. Tradução. Não há espaço para uma garçonete de lanchonete de uma cidade do interior na minha nova vida sofisticada. Tentei novamente 1 mês depois 2, depois 3. Cada conversa se tornava mais curta, mais distante, cheia de suas conquistas, da família de Isabela e de planos que nunca me incluíam. Ele conseguiu o emprego na empresa do pai dela. Eles encontraram um lindo apartamento em um bairro nobre. Isabela estava planejando jantares elaborados com pessoas interessantes de seu círculo social. Eu não era uma pessoa interessante. Eu era apenas a mãe, a mulher cujo propósito havia sido concluído quando ele se formou, cuja relevância havia expirado no momento em que ele não precisava mais do meu apoio financeiro. As festas de fim de ano foram as piores. O Natal chegou e passou sem uma ligação. Eu assei um peru pequeno de qualquer maneira, arrumando 2 lugares na minha pequena mesa da cozinha por hábito, e depois comi sozinha, olhando para a cadeira vazia onde Daniel costumava se sentar, reclamando da faculdade ou me contando sobre seus sonhos. Na manhã de Ano Novo, esperei perto do telefone até o meio-dia antes de finalmente ligar para ele. Ah, oi, mãe. Desculpa, estamos na casa da família da Isabela, em Angra. Está uma loucura aqui. A casa da avó dela parece algo saído de uma revista. Eles têm funcionários e tudo. Funcionários. Ele disse isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Este menino que costumava me ajudar a limpar nosso apartamento de 2 quartos, porque não podíamos pagar por uma faxineira. Agora ele estava impressionado com o dinheiro dos outros, o privilégio dos outros, a capacidade dos outros de contratar alguém para fazer o que sua mãe fez de graça por toda a sua vida. Eu tenho seus presentes aqui, eu disse baixinho. Quando você estiver pronto, eu posso enviá-los ou... Na verdade, estamos bem atolados com as coisas da família da Isabela. Talvez seja melhor mandar pelo correio? Eu te passo meu endereço. Mandar pelo correio. Como se eu fosse uma parente distante que ele mal conhecia. Não a mulher que ficou acordada a noite toda costurando suas fantasias de carnaval à mão, porque as compradas na loja eram muito caras. Enviei seus presentes e nunca recebi um telefonema de agradecimento. Mandei cartões de aniversário que não foram reconhecidos. Deixei recados na caixa postal que nunca foram retornados. Lentamente, agonizantemente, comecei a entender que meu filho havia se divorciado de mim tão completamente quanto seu pai, mas com mais crueldade, porque Daniel sabia exatamente o que estava tirando. O ponto de ruptura veio no Dia das Mães, 6 meses após a formatura. Eu vinha temendo o dia por semanas, sabendo que passaria sem reconhecimento, mas ainda esperando, estupidamente, desesperadamente esperando, que talvez este dia o lembrasse que eu existia. O telefone tocou às 11 da manhã. Por um momento brilhante, meu coração deu um salto. Dani, finalmente ligando para me desejar feliz Dia das Mães, para me dizer que me amava, para lembrar o que costumávamos ser um para o outro. Senhora Souza, aqui é a Jennifer, da assessoria de casamento da Isabela. A Isabela me pediu para ligar e informá-la sobre a festa de noivado no próximo mês.
Ela disse que você gostaria de saber sobre o traje e a lista de presentes. Festa de noivado. Meu filho estava noivo, e eu estava descobrindo isso através de uma assessora de casamentos. Não por ele, nem mesmo pela própria Isabela, mas por uma estranha que recebeu a tarefa de gerenciar a tarefa inconveniente de informar a mãe de Daniel. Desliguei o telefone e fiquei na minha cozinha, olhando para o calendário onde eu havia circulado o Dia das Mães com caneta vermelha, como fazia todos os anos desde que Daniel nasceu. Este era o meu dia, o único dia que pertencia às mães, e meu filho havia escolhido este dia para me informar, através de um terceiro, que ele ia se casar. A festa de noivado era em 3 semanas. Traje passeio completo. Lista de presentes em lojas das quais eu nunca tinha ouvido falar, com itens que custavam mais do que o meu aluguel mensal. Uma celebração de sua nova vida, sua nova família, sua nova identidade que não tinha espaço para a mulher que lhe deu seu primeiro sopro de vida. Liguei para ele naquela noite, minhas mãos tremendo enquanto discava seu número. Daniel, soube do seu noivado. Parabéns. Ah, sim. Obrigado. Estamos muito felizes. Foi só isso. Nenhuma explicação do porquê eu soube por uma estranha. Nenhuma desculpa por não me contar ele mesmo. Nenhum convite para compartilhar sua alegria ou reconhecimento de que esta era uma ocasião importante em nossas vidas. A festa de noivado parece adorável. Continuei, tentando manter minha voz firme. Eu adoraria estar lá para celebrar com vocês dois. Outra pausa. Mãe, preciso ser honesto com você. A família da Isabela tem ideias muito específicas sobre como eles querem que isso aconteça. Vai ser muito formal, muito elegante. Amigos deles, parceiros de negócios, você sabe. Eu só acho que você poderia se sentir deslocada. Deslocada. Na festa de noivado do meu próprio filho, eu estaria deslocada. Eu te criei, Daniel. Eu disse, minha voz mal passando de um sussurro. Acho que consigo lidar com uma festa. Eu sei que você fez o seu melhor, mãe. Mas isso é diferente. Este é o mundo da Isabela agora. O nosso mundo. E honestamente, eu simplesmente não acho. Quer dizer, sobre o que você conversaria com essas pessoas? Eles são advogados, médicos e empresários. Eles passam o verão na Europa e o inverno em Aspen. Eles estudaram em lugares como Harvard e Yale. Eles. Nunca nós. Sempre eles. Porque mesmo depois de namorar Isabela por 3 anos, mesmo depois de ficar noivo dela, Daniel ainda não se via como pertencente àquele mundo. Mas ele me via como a coisa que o impediria de pertencer. A lembrança de onde ele veio que precisava ser escondida como um segredo vergonhoso. Eu paguei a sua faculdade, eu disse, minha voz ganhando força. Eu tive 3 empregos para que você pudesse ir para uma boa universidade, para que você pudesse ter oportunidades que eu nunca tive. Eu sacrifiquei tudo para que você pudesse se tornar o homem que é hoje. E agora você está me dizendo que não sou boa o suficiente para celebrar seu noivado? Não é sobre ser boa o suficiente, mãe. É sobre se encaixar. Você não se encaixaria. Eu não me encaixaria. A mulher que o encaixou em sua vida desde o momento em que ele nasceu, que reorganizou cada sonho e ambição em torno de suas necessidades, que se fez menor para que ele pudesse se tornar maior, eu não me encaixaria em sua nova vida. Naquela noite, olhei para mim mesma no espelho do banheiro e vi uma estranha. Uma mulher cansada, com cabelos grisalhos e mãos gastas pelo trabalho, vestindo uma camisola de loja popular, em uma casa que parecia silenciosa e vazia demais. Quando eu me tornei essa pessoa? Quando eu deixei de ser Maria e me tornei apenas a mãe do Daniel. E agora, aparentemente, nem isso. Eu lhe dei tudo. E ele pegou tudo sem nunca aprender a dar nada em troca. Eu o ensinei que amor significava sacrifício, que ser mãe significava desaparecer pedaço por pedaço, até que não sobrasse nada além de serviço, devoção e uma entrega infinita e não reconhecida. E agora, parada naquele espelho, percebi que o havia ensinado bem demais. Parei de ligar depois da conversa sobre a festa de noivado. Pela primeira vez em 25 anos, não procurei meu filho. Não mandei pacotes com comida, nem verifiquei se ele estava comendo bem, nem perguntei sobre seu trabalho. Eu simplesmente parei.
E o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor porque era completo. Ele também não ligou. Dias se passaram. Depois semanas, depois meses, e meu telefone permaneceu em silêncio. O convite de casamento chegou pelo correio 4 meses depois. Papel grosso, relevo dourado, o nome da família de Isabela em destaque acima do de Daniel. Nenhuma nota pessoal, nenhuma ligação para explicar os detalhes, apenas um convite formal que parecia que eu era uma conhecida distante em vez da mãe do noivo. A cerimônia estava marcada para um sábado à tarde em um clube de campo exclusivo do qual eu nunca tinha ouvido falar, em uma cidade a 3 horas de distância. Olhei para aquele convite por horas, virando-o nas mãos, lendo cada palavra elegante até que elas se embaralhassem. Na parte inferior, em letras pequenas, traje black tie, celebração apenas para adultos. Mesmo que eu quisesse ir, mesmo que eu pudesse pagar pelo tipo de vestido de festa que o mundo deles exigia, eu estaria entrando em uma sala cheia de estranhos que já haviam sido informados de que eu não pertencia àquele lugar. Liguei para o número no cartão de confirmação de presença, pensando que talvez eu o surpreenderia. Talvez eu apareceria de qualquer maneira e provaria que poderia me encaixar em seu mundo sofisticado. Mas quando a assessora de casamento atendeu e eu disse meu nome, sua voz mudou imediatamente. Ah, senhora Souza. Sim, tenho uma anotação aqui sobre a senhora. Uma pausa, o farfalhar de papéis. Devo informá-la que os lugares são muito limitados e o evento é restrito apenas à família imediata e amigos próximos. A família de Isabela organizou um brunch adorável no fim de semana seguinte, se a senhora preferir celebrar então. Um brunch. No fim de semana seguinte. Depois do casamento, depois da celebração, depois que todos os momentos importantes tivessem passado. Um prêmio de consolação para a mãe inconveniente que não podia ser completamente ignorada, mas não merecia testemunhar o evento principal. Desliguei sem responder e sentei-me na minha cozinha, ainda segurando o convite. O silêncio na minha casa havia se tornado opressivo, mas não era nada comparado ao silêncio do meu filho. Sem ligações, sem mensagens, sem reconhecimento de que ele estava se casando sem a presença de sua mãe. Ele achou mais fácil me apagar completamente do que lidar com a bagunça de me incluir em sua nova vida. Naquela noite, fiz algo que não fazia desde que Daniel era bebê. Chorei até meu peito doer e meus olhos incharem, mas não eram mais lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva. Raiva de mim mesma por permitir que isso acontecesse, por ensiná-lo que meu amor era gratuito, infinito e não exigia reciprocidade. Raiva dele por aceitar essa lição tão completamente. Raiva de um mundo que julgava o valor por contas bancárias e CEPs, em vez da profundidade do sacrifício e do amor. Comecei a ter conversas comigo mesma, do jeito que se faz quando não há mais ninguém para ouvir. Andando pela minha casa vazia, eu falava com as paredes, com as fotos de infância de Daniel ainda penduradas no corredor, com o próprio ar. Eu te dei tudo. Sussurrei para a foto de sua formatura do ensino médio. Eu te dei tudo, e você pegou tudo, e foi embora como se não significasse nada. Seu rosto jovem sorria de volta para mim por trás do vidro, congelado em um momento em que ele ainda me chamava de mãe, com afeto genuíno, quando ainda me abraçava sem verificar quem estava olhando. Eu estava tão orgulhosa naquele dia, tão esperançosa sobre nosso futuro juntos. Nunca imaginei que estava celebrando o começo do fim. A casa começou a parecer um santuário para um relacionamento que não existia mais. O quarto de Daniel permanecia exatamente como ele o deixou para a faculdade. Pôsteres nas paredes, troféus nas prateleiras, livros que eu lia para ele quando era pequeno. Seus desenhos de infância ainda estavam presos na geladeira, amarelados e enrolando nas bordas. Fotos nossas juntos cobriam todas as superfícies, documentando uma história de amor que, aparentemente, sempre foi unilateral. Comecei a tirar as fotos, uma por uma, não com raiva, mas com uma espécie de resignação entorpecida. Cada moldura que eu removia revelava um retângulo pálido na parede por baixo, um fantasma do que costumava estar lá. A casa estava se transformando, tornando-se menos um monumento a Daniel e mais um espaço onde uma mulher chamada Maria vivia sozinha.
A pior parte não era nem o casamento ao qual eu não iria, ou os netos que talvez nunca conheceria. A pior parte foi a percepção gradual de que eu havia esquecido quem eu era fora do papel de mãe dele. Por 25 anos, cada decisão que tomei foi filtrada pelo que era melhor para Daniel. Qual emprego lhe daria mais estabilidade? Qual apartamento lhe daria o melhor distrito escolar? Qual sacrifício lhe daria as melhores oportunidades? Eu não conseguia me lembrar da última vez que tomei uma decisão baseada puramente no que eu queria. Não conseguia lembrar do que eu gostava de fazer quando não estava trabalhando para pagar por suas necessidades ou me preocupando com seus problemas. Não conseguia lembrar quem Maria tinha sido antes de se tornar a mãe de Daniel. Sentada na minha sala de estar silenciosa uma noite, cercada pelos espaços vazios onde suas fotos costumavam estar, tentei pensar em um único sonho que eu tinha que o envolvesse. Uma única ambição que fosse apenas minha. Uma única parte da minha identidade que existisse independentemente da maternidade. Não encontrei nada. Em algum ponto do caminho, eu me apaguei tão completamente que nem mesmo eu conseguia mais encontrar a versão original. Eu havia derramado tudo o que eu era na criação dele. E agora que ele se foi, fiquei com nada além do contorno oco de uma mulher que existiu um dia. O casamento aconteceu sem mim. Eu sei porque Isabela postou fotos nas redes sociais. Ela em um vestido que provavelmente custou mais do que meu carro. Daniel em um smoking caro, ambos cercados por pessoas bonitas em um cenário bonito, todos sorrindo, elegantes e perfeitamente coordenados. Estudei aquelas fotos por horas, procurando por algum sinal de que minha ausência importava, alguma indicação de que Daniel havia notado a cadeira vazia onde sua mãe deveria estar. Não havia nada. Ele parecia completamente feliz, totalmente contente, como se minha presença ali fosse, na melhor das hipóteses, desnecessária e, na pior, embaraçosa. O menino que eu criei, o filho que amei mais do que minha própria vida, havia se casado sem sentir qualquer necessidade da minha presença ou bênção. Foi quando finalmente entendi a profundidade do que eu havia perdido. Não era apenas Daniel, era eu mesma. Passei tantos anos me definindo através de suas conquistas, sua felicidade, suas necessidades, que esqueci que eu deveria existir como uma pessoa separada. Eu ensinei que as mães deveriam desaparecer, assim que seus filhos não precisassem mais delas. E ele aprendeu essa lição perfeitamente. Mas enquanto eu estava sentada ali, na minha casa silenciosa demais, olhando para as fotos do casamento de uma vida que não tinha espaço para mim, algo começou a mudar dentro do meu peito. Era pequeno no início, quase imperceptível sob toda a dor e decepção. Mas era persistente, crescendo mais forte a cada dia. Não era esperança, ainda não, mas também não era desespero. Era outra coisa, algo que eu nem sentia há décadas. Era curiosidade. Curiosidade sobre quem eu poderia ser se parasse de esperar que Daniel se lembrasse que tinha uma mãe. Curiosidade sobre o que eu poderia descobrir se parasse de me definir por sua rejeição e começasse a explorar o que restava de Maria. Eu ainda tinha algo. Algo que eles esqueceram. Algo que até eu havia esquecido em todos aqueles anos, colocando todos os outros em primeiro lugar. Eu ainda tinha a mim mesma. E talvez, apenas talvez, isso fosse o suficiente. A primeira coisa que fiz foi esvaziar completamente o quarto de Daniel. Não com raiva, mas com a precisão metódica de alguém finalmente pronta para reivindicar seu próprio espaço. Embalei seus troféus e lembranças de infância em caixas, guardando-as na garagem, onde pertenciam. No passado, não dominando meu presente. Pintei as paredes de um lavanda suave, uma cor que sempre amei, mas nunca escolhi porque não era masculina o suficiente para o espaço dele. Então, fiz algo que não fazia há 25 anos. Me matriculei em um curso para mim. A universidade da cidade oferecia cursos livres noturnos, e me senti atraída por uma aula de arte chamada Iniciação à Aquarela. Eu não conseguia me lembrar da última vez que segurei um pincel, mas algo na ideia de criar beleza em vez de apenas manter a vida de todos os outros parecia revolucionário. Na primeira noite, minhas mãos tremiam enquanto eu misturava as cores na paleta. A instrutora, uma mulher gentil chamada Carol,
mais ou menos da minha idade, notou meu nervosismo e sentou-se ao meu lado. Primeira vez pintando? Ela perguntou gentilmente. Primeira vez fazendo qualquer coisa só para mim, respondi honestamente, surpreendendo a mim mesma com a admissão. Carol sorriu. Essas costumam ser as pinturas mais bonitas, aquelas que fazemos quando finalmente nos lembramos que também importamos. Pintei aquarelas terríveis naquele primeiro mês. Paisagens turvas e flores tortas que não se pareciam em nada com as demonstrações graciosas que Carol nos mostrava. Mas algo mágico aconteceu enquanto eu estava sentada ali, pincel na mão, totalmente focada no movimento da cor sobre o papel. Por 2 horas, toda terça-feira à noite, eu não pensava em Daniel. Não me perguntava o que ele estava fazendo, se estava feliz ou se alguma vez pensava em mim. Eu apenas existia como Maria, uma mulher aprendendo a pintar. As outras alunas eram uma mistura de aposentadas e mulheres de meia-idade como eu, cada uma com sua própria história de sonhos adiados e paixões redescobertas. Havia a Ruth, cuja morte do marido a deixou em busca de um novo propósito. A Jenny, cujos filhos já eram adultos e que finalmente estava buscando o diploma de artes que havia deixado de lado pela maternidade. A Patrícia, que trabalhou como enfermeira por 30 anos e queria criar algo belo em vez de apenas consertar o que estava quebrado. Nós nos tornamos amigas gradualmente, criando laços sobre frustrações compartilhadas com tintas teimosas e a simples alegria de criar algo que não existia antes. Essas mulheres entendiam o que significava ter passado décadas colocando todos os outros em primeiro lugar. Elas não me julgaram por não saber quem eu era aos 51 anos. Elas celebraram comigo quando comecei a descobrir. Sabe, disse Ruth uma noite enquanto limpávamos nossos pincéis. Passei 43 anos de casamento garantindo que as camisas do meu marido estivessem perfeitamente passadas. Depois que ele morreu, percebi que nem sabia qual era a minha cor favorita. Eu escolhia tudo com base no que ele gostava. Qual é a sua cor favorita? Perguntei. Ela ergueu um pincel carregado com uma tinta turquesa brilhante. Esta. Acontece que é esta. Comecei a fazer outras pequenas mudanças. Comprava no supermercado o que eu queria comer, não o que teria agradado ao paladar de Daniel. Descobri que amava comida picante, sabores exóticos que eu havia evitado porque eram muito aventureiros para o gosto de um menino em crescimento. Comecei a ler livros que me interessavam, em vez dos guias práticos de criação de filhos e manuais de conselhos financeiros que encheram minhas prateleiras por anos. O mais surpreendente é que comecei a dormir melhor. A ansiedade constante de baixo nível que zumbia no fundo da minha vida por décadas, preocupação com a felicidade, a saúde, o futuro de Daniel, gradualmente desapareceu. Percebi que estava carregando o peso de 2 vidas em meus ombros, e deixar de lado o fardo dele me deixou mais leve do que eu me sentia há anos. 3 meses após o início do meu curso de arte, pintei algo que me fez parar e olhar. Era uma paisagem simples, uma árvore solitária em uma colina, pintada durante uma aula sobre perspectiva. Mas algo na maneira como a luz incidia sobre os galhos, as gradações sutis de cor no céu, a sensação de solidão pacífica que irradiava da cena, era lindo. Eu havia criado algo lindo. Carol me notou estudando a pintura e veio dar uma olhada. Ah, Maria, isso está adorável. Você realmente encontrou sua voz aqui. Minha voz. Eu tinha uma voz em aquarelas, aparentemente. Uma maneira de ver e interpretar o mundo que era unicamente minha, que não tinha nada a ver com ser mãe, cuidadora ou serva de ninguém. Era puramente Maria, expressando algo que eu nem sabia que tinha dentro de mim. Emoldurei aquela pintura e a pendurei na minha sala de estar, no espaço onde a foto da formatura do ensino médio de Daniel costumava ficar. Todas as manhãs, eu a olhava enquanto tomava meu café e sentia uma pequena onda de orgulho. Não por algo que meu filho havia conquistado, mas por algo que eu havia criado com minhas próprias mãos. A notícia sobre minha ausência no casamento de Daniel se espalhou pela nossa pequena cidade, como as notícias sempre se espalham em lugares onde todos conhecem a vida de todos. Eu esperava julgamento, sussurros sobre que tipo de mãe perde o casamento do próprio filho. Em vez disso, encontrei um apoio surpreendente de lugares inesperados.
A senhora Tanaka, do mercadinho, me chamou de lado uma tarde e disse baixinho: "Minha filha se mudou para o Japão há 15 anos. Liga 2 vezes por ano se eu tiver sorte." Às vezes, os filhos esquecem de onde vieram. A bibliotecária, uma mulher que eu conhecia superficialmente há anos, me parou enquanto eu pegava livros de arte emprestados. "Fiquei sabendo do seu curso de pintura. Que bom para você. Nunca é tarde para descobrir o que te faz feliz." Até o padre Marcelo, da igreja que eu frequentava ocasionalmente, fez questão de mencionar durante um de seus sermões que, às vezes, a coisa mais amorosa que um pai ou mãe pode fazer é dar um passo para trás e permitir que seus filhos experimentem as consequências de suas escolhas. Ele não olhou diretamente para mim, mas senti que a mensagem era para os meus ouvidos. Eu não era a única mãe na cidade lidando com filhos ingratos, ao que parecia. Eu não era a única mulher que havia dado tudo e recebido silêncio em troca. Havia uma irmandade invisível de mães que entendiam a dor peculiar de amar alguém que superou a necessidade do seu amor. A percepção de que eu não estava sozinha nessa experiência foi ao mesmo tempo reconfortante e enfurecedora. Reconfortante porque significava que eu não havia falhado unicamente como mãe. Enfurecedora porque significava que esse padrão de tratar as mães como algo garantido era comum o suficiente para ser quase esperado. Mas outra coisa estava acontecendo também, algo que eu não havia antecipado. À medida que parei de procurar Daniel, à medida que parei de me disponibilizar para o trabalho emocional de manter nosso relacionamento, comecei a notar o quão unilateral ele sempre tinha sido. Em 25 anos, ele nunca ligou apenas para saber como eu estava. Nunca perguntou sobre meus sonhos, preocupações ou saúde, a menos que estivesse relacionado a algo que ele precisava. Nunca demonstrou curiosidade sobre minha vida interior, nunca me tratou como uma pessoa completa, com pensamentos e sentimentos além do meu papel como sua mãe. Eu estava tão focada em ser a mãe perfeita que nunca exigi que ele fosse sequer um filho decente. 6 meses dentro da minha nova vida, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Quando a abri, vi a foto de um bebê, minúsculo, enrugado, perfeito. Abaixo, uma mensagem: "Conheça seu neto, Miguel Daniel Souza. Nasceu esta manhã. Isabela e o bebê estão bem. Meu neto." Daniel havia se tornado pai, e eu estava descobrindo isso por uma mensagem de texto do que presumi ser o telefone de Isabela. Nenhuma ligação, nenhum convite para conhecer o bebê, apenas um anúncio clínico como se eu fosse uma parente distante que precisava ser informada, mas não incluída. Olhei para aquela foto por um longo tempo, para esta criança linda que carregava meus genes, os olhos do meu filho, o queixo teimoso da minha família. Senti o velho puxão familiar, o impulso de largar tudo e dirigir para onde quer que eles estivessem, de implorar por uma chance de segurar meu neto, de provar que eu poderia ser a avó perfeita se eles apenas me dessem a oportunidade. Mas eu não me movi. Sentei-me no meu quarto pintado de lavanda, olhando para a pintura que eu havia criado, e fiz uma escolha diferente. Desliguei meu celular e fui pintar. Não foi vingança, não foi punição. Foi simplesmente o reconhecimento de que eu estava perseguindo pessoas que estavam fugindo de mim, e era hora de parar de correr atrás delas. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu me escolhi, e foi como voltar para casa, para alguém que eu esperei a vida inteira para conhecer. Passou-se 1 ano sem nenhum contato de Daniel. 1 ano inteiro de silêncio enquanto eu me reconstruía pedaço por pedaço, descobrindo partes da minha personalidade que estavam adormecidas por décadas. Aprendi que eu era naturalmente sociável quando não estava exausta de trabalhar em 3 empregos. Descobri que tinha um senso de humor afiado que fazia minhas amigas do curso de arte rirem até chorar. Descobri que era mais corajosa do que jamais imaginei ser possível. Minhas aquarelas melhoraram drasticamente. O que começou como experimentos trêmulos evoluiu para expressões confiantes de uma perspectiva que eu ainda estava descobrindo. Carol sugeriu que eu inscrevesse uma peça na feira de arte local. E, para minha surpresa, ela vendeu em 2 horas. Um estranho viu algo que eu criei e achou bonito o suficiente para pendurar em sua casa.
A sensação foi inebriante. Comecei a me ensinar a cozinhar refeições elaboradas para uma pessoa, receitas que eu sempre quis experimentar, mas havia evitado porque Daniel preferia comida simples. Aprendi a fazer curry tailandês que deixava minha boca em chamas da maneira mais deliciosa. Dominei doces franceses que exigiam paciência e precisão. Descobri que amava o processo meditativo de sovar pão, a alquimia de transformar ingredientes básicos em algo quente e nutritivo. Minha casa se transformou em um espaço que refletia meus gostos, em vez de acomodar as necessidades de todos os outros. Comprei móveis que eu realmente gostava. Uma poltrona de veludo roxo profundo onde eu podia ler por horas, estantes para abrigar a crescente coleção de livros de arte e romances que eu devorava, plantas que transformaram minha sala de estar em uma pequena selva de serenidade verde. Até comecei a sair, algo que me apavorou e emocionou na mesma medida. Um homem chamado Roberto, do meu curso de arte, me convidou para um café e, após um mês de debate interno, eu disse sim. Ele era gentil, recém-divorciado, com filhos adultos que ligavam para ele regularmente e genuinamente pareciam gostar de sua companhia. Observar o relacionamento dele com os filhos me mostrou como as coisas poderiam ter sido diferentes. O quanto eu havia aceitado como normal que, na verdade, era profundamente disfuncional. Minha filha me liga todo domingo, ele mencionou casualmente durante nosso terceiro encontro. Não porque ela precisa de algo, apenas para conversar. Ela me conta sobre a semana dela, pergunta sobre a minha. Somos amigos, sabe? Gosto dela como pessoa, não apenas como minha filha. Eu assenti e sorri, mas por dentro senti uma pontada aguda de reconhecimento. Eu nunca fui amiga de Daniel. Fui sua serva devotada, seu apoio financeiro, sua rede de segurança emocional, mas nunca sua amiga. Ele nunca teve curiosidade sobre mim como pessoa. Nunca buscou minha opinião sobre tópicos não relacionados às suas necessidades imediatas. Nunca compartilhou seus pensamentos apenas porque valorizava minha perspectiva. Roberto e eu fomos devagar. Depois de décadas colocando todos os outros em primeiro lugar, a ideia de ser a prioridade de alguém parecia estranha e maravilhosa. Ele me trazia flores não porque era um feriado, mas porque as via e pensava em mim. Ele se lembrava de detalhes de nossas conversas e os retomava mais tarde. Ele me tratava como alguém que valia a pena conhecer, com quem valia a pena passar o tempo, que valia a pena conquistar. Uma noite, enquanto estávamos sentados na minha varanda, observando o pôr do sol e compartilhando uma garrafa de vinho, ele me perguntou algo que me deixou paralisada. Maria, qual é o seu maior sonho? Se você pudesse fazer qualquer coisa, ser qualquer coisa, o que seria? Abri a boca para responder e percebi que não tinha ideia. Por tantos anos, meus sonhos foram extensões dos sonhos de Daniel. Eu queria que ele fosse feliz, bem-sucedido, realizado. Mas o que eu queria para mim, independentemente da felicidade de qualquer outra pessoa? Eu não sei, admiti. Sinceramente, não sei. Roberto não pareceu chocado ou desapontado com a resposta. Tudo bem. Sonhos podem ser descobertos em qualquer idade. Talvez essa seja a sua próxima aventura. Descobrir como você quer que sua vida seja. Aquela conversa ficou comigo por semanas. Como eu queria que minha vida fosse. Pela primeira vez em décadas, eu tinha a liberdade de escolher. E as possibilidades pareciam ao mesmo tempo excitantes e avassaladoras. Comecei a fazer listas, como costumava fazer quando Daniel era pequeno, e eu estava tentando organizar seu horário escolar e atividades. Mas essas listas eram diferentes. Eram sobre mim. Lugares que eu queria visitar. Habilidades que eu queria aprender. Experiências que eu queria ter. Escrevi-as em um lindo diário que comprei especificamente para esse propósito, tratando meus sonhos com o mesmo cuidado que um dia dediquei a planejar o futuro de Daniel. Um item na minha lista me surpreendeu com sua urgência. Eu queria viajar. Nunca tinha ido a mais de algumas centenas de quilômetros de casa, sempre ocupada demais, sem dinheiro, ou preocupada demais em deixar Daniel para explorar o mundo além da nossa pequena cidade. Agora,
com minha conta poupança crescendo lentamente com as vendas de arte e minha recém-descoberta confiança na minha capacidade de navegar em situações desconhecidas, viajar parecia possível pela primeira vez. Comprei uma passagem para Ouro Preto, em Minas Gerais, atraída por fotos das paisagens históricas e da arquitetura colonial. A semana que passei lá foi como visitar outro planeta. A luz era diferente, mais nítida, mais dramática do que a umidade suave de casa. As cores eram mais intensas, o céu maior, a sensação de possibilidade ilimitada. Pintei todos os dias, capturando cenas que esticaram minhas habilidades e imaginação de maneiras que eu não sabia serem possíveis. Mais importante, descobri que eu era uma excelente companhia para mim mesma. Jantei sozinha em restaurantes lindos, sem me sentir constrangida. Puxei conversa com estranhos e os achei fascinantes. Naveguei por ruas desconhecidas com confiança, confiando nos meus instintos e julgamento de maneiras que não fazia há anos. Na minha última noite em Ouro Preto, liguei para Roberto do meu quarto de hotel, querendo compartilhar minha empolgação com a viagem. Conversamos por 1 hora sobre os lugares que vi, as pinturas que comecei, os planos que estava fazendo para futuras aventuras. Você parece diferente, ele disse quando nossa conversa estava terminando. Mais feliz, mais você mesma, se é que isso faz sentido. Fazia todo o sentido. Eu era mais eu mesma do que havia sido em décadas. Estava me tornando alguém de quem eu realmente gostava. Alguém cuja companhia eu apreciava. Alguém com opiniões, interesses e sonhos que não pertenciam a ninguém além de mim. Quando voltei para casa, encontrei 17 chamadas perdidas no meu celular. Todas do mesmo número. Um número que eu reconhecia, mas do qual não ouvia falar há mais de 1 ano. Daniel tentou me contatar enquanto eu descobria quão grande e belo o mundo podia ser, quando você está esperando que outra pessoa reconheça sua existência. Não liguei para ele de volta imediatamente. Desfiz minha mala, pendurei minhas novas pinturas pela casa, liguei para Roberto para avisar que estava em casa em segurança. Fiz meu jantar e sentei na minha poltrona roxa, olhando para a vida que construí para mim mesma no espaço onde minha dor costumava viver. Só então ouvi as mensagens de voz. As primeiras eram tentativas estranhas e forçadas de uma conversa casual. Oi, mãe, só ligando para saber como você está. Me liga de volta quando ouvir. Mas à medida que as mensagens progrediam, pude ouvir algo mudando em sua voz. Confusão, depois preocupação, depois algo que soava quase como pânico. Mãe, sou eu de novo. Estou tentando falar com você há 3 dias. Você está bem? Por favor, me ligue de volta. A última mensagem era diferente. Sua voz estava mais baixa, mais jovem, mais parecida com a do menino que eu lembrava. Mãe, eu não sei o que está acontecendo, mas a Isabela acha que talvez algo tenha acontecido com você. Estamos preocupados. Por favor, por favor, me ligue de volta e me diga que você está bem. Estamos preocupados. Pela primeira vez em anos, meu filho estava preocupado comigo. Não porque precisava de algo. Não porque meu silêncio estava atrapalhando sua vida. Mas porque ele de repente percebeu que eu era uma pessoa que podia desaparecer. Que podia ter uma vida, experiências e até emergências que não giravam em torno de suas necessidades. Segurei o telefone nas mãos, sentindo o peso de uma decisão que determinaria a direção de qualquer relacionamento que ainda pudéssemos ter. Eu poderia ligar de volta e voltar aos velhos padrões, tranquilizá-lo de que estava bem e disponível sempre que ele precisasse de mim. Poderia fingir que o último ano de silêncio não havia mudado nada fundamental sobre quem eu era e o que estava disposta a aceitar. Ou eu poderia continuar sendo a mulher que descobri naquele quarto pintado de lavanda, a mulher que criava coisas bonitas, viajava para novos lugares e se recusava a correr atrás de pessoas que lhe mostraram que ela não era querida. O telefone tocou novamente. Daniel, ligando pela 18ª vez. Desta vez, eu atendi. Mãe, graças a Deus. Onde você esteve? Estamos ligando há dias. O alívio na voz de Daniel era genuíno, mas por baixo ouvi outra coisa. Irritação por suas ligações não terem sido atendidas.
Frustração por eu não estar imediatamente disponível quando ele decidiu que precisava de mim. Até mesmo sua preocupação estava tingida com a suposição de que meu tempo pertencia a ele. Eu estava viajando, eu disse calmamente, acomodando-me na minha poltrona roxa. Fui para Ouro Preto por uma semana. Foi lindo. Silêncio. Então, você foi para Ouro Preto? Sozinha? Mãe, você nunca viajou para lugar nenhum. Por que não me avisou? Por que eu não o avisei? A pergunta pairava no ar, carregada de suposições que não haviam sido desafiadas por tempo demais. Por que eu deveria avisá-lo sobre minhas viagens quando ele não me avisou sobre seu noivado, seu casamento, o nascimento de seu filho? Por que eu deveria buscar sua permissão ou aprovação para viver minha própria vida quando ele deixou claro que minha existência era periférica à dele? Não achei que você estaria interessado. Eu disse simplesmente. Você tem estado ocupado com sua nova vida. Isso quer dizer, claro que eu estaria interessado. Você é minha mãe. A palavra pairou entre nós. Mãe. Como se isso explicasse tudo. Como se invocar esse título de alguma forma apagasse os anos de silêncio, desprezo e crueldade casual. Como se ser sua mãe significasse que eu deveria ser grata por quaisquer migalhas de atenção que ele escolhesse me dar. Sim, eu disse em voz baixa. Eu sou sua mãe. A mesma mãe que você me convidou para a celebração da sua formatura. A mesma mãe que você disse que se encaixaria na sua festa de noivado. A mesma mãe que soube do seu casamento por uma assessora e do seu filho por uma mensagem de texto. Outro silêncio, mais longo desta vez. Quando ele falou novamente, sua voz estava diferente, defensiva, desconfortável. Mãe, foram situações difíceis. A família da Isabela tinha ideias muito específicas sobre como eles queriam que as coisas acontecessem. Eu estava tentando deixar todo mundo feliz. Todo mundo, menos eu. Mas não disse isso. Eu já havia superado a necessidade de apontar as crueldades óbvias. Em vez disso, esperei. Olha, ele continuou. Eu sei que as coisas têm estado tensas entre nós. Mas a Isabela acha que seria bom para o Miguel conhecer a avó dele. Estávamos pensando que talvez você pudesse vir nos visitar, conhecer seu neto. A Isabela acha. Mesmo agora, mesmo nesta conversa que supostamente era sobre nosso relacionamento, ele estava se escondendo atrás da opinião de outra pessoa em vez de expressar seus próprios sentimentos. E a oferta para conhecer meu neto foi apresentada como um favor que ele estava me fazendo, não um reconhecimento de que me excluir de sua vida foi errado. Quando? Perguntei. Bem, estamos bem ocupados até o fim do ano. Os pais da Isabela estão vindo, e depois temos planos para o ano novo. Talvez em fevereiro? Março talvez seja melhor, na verdade. Em fevereiro. Talvez março. Conhecer meu próprio neto era algo a ser espremido em sua agenda social quando fosse conveniente, quando os familiares mais importantes de Isabela não estivessem visitando. Olhei ao redor da minha sala de estar, para minhas pinturas nas paredes, para os livros de viagem empilhados na minha mesa de centro, para a vida que eu construí que não tinha nada a ver com esperar por sua atenção. Não, eu disse. Não? O que você quer dizer com não? Quero dizer não, Daniel. Não vou me encaixar em qualquer janela de tempo que você decida me oferecer. Não serei a avó de consolação que fica com os momentos que sobram quando todos os mais importantes estão ocupados. Mãe, isso não é... Você está sendo dramática. Estamos tentando te incluir. Você está tentando me gerenciar. Da mesma forma que vem me gerenciando há anos, me mantendo a uma distância que parece confortável para você, oferecendo contato suficiente para me impedir de reclamar, mas nunca o suficiente para realmente ter um relacionamento de verdade. Eu podia ouvi-lo respirando do outro lado da linha, processando esta versão de sua mãe que ele nunca havia encontrado antes. A Maria, que estava desesperada por qualquer reconhecimento dele se fora, substituída por alguém que aprendeu a se valorizar. Eu não entendo por que você está agindo assim, ele disse finalmente. Eu estou te ligando. Estou tentando me reconectar. Não é isso que você queria? O que eu queria? Ele ainda não entendia que o que eu queria era um filho que ligasse porque me amava, não porque de repente percebeu que eu poderia não estar disponível para sempre.
O que eu queria era ser incluída nos momentos importantes, não receber visitas de consolação meses depois do fato. O que eu queria, eu disse cuidadosamente, era um filho que me valorizasse o suficiente para me incluir em sua vida voluntariamente. O que eu queria era importar para você antes que você pensasse que poderia me perder. Você importa para mim, mãe. Você é minha mãe. Lá estava aquela palavra novamente. Mãe. Como se fosse uma explicação em vez de apenas um fato biológico. Como se me desse automaticamente direito a amor e respeito, independentemente de como ele realmente me tratava. Daniel, eu disse. E pela primeira vez em anos, usei seu nome completo em vez do apelido de infância que nunca se encaixou no homem que ele se tornou. Você sabe alguma coisa sobre a minha vida? Sabe o que eu faço com o meu tempo? O que me faz feliz? Com o que eu sonho? Bem, você trabalha na lanchonete e você... Ele parou. E eu sabia que ele estava percebendo que seu conhecimento sobre mim começava e terminava com minha função em sua infância. Ele sabia que eu trabalhava para pagar suas contas, mas nunca perguntou o que eu fazia por mim mesma. Ele sabia que eu o criei sozinha, mas nunca se perguntou o que eu poderia querer fazer com minha vida quando esse trabalho estivesse terminado. Eu não trabalho na lanchonete há 3 anos, eu disse gentilmente. Eu faço cursos de arte agora. Eu pinto aquarelas. Vendi várias peças. Tenho amigos que me conhecem como Maria, não como a mãe do Daniel. Eu viajo. Eu leio livros sobre história da arte e filosofia. Estou namorando um homem maravilhoso que me trata como alguém que vale a pena conhecer. Outro silêncio. Eu podia quase ouvi-lo processando essa informação, tentando reconciliá-la com a imagem que ele tinha de mim como alguém cuja existência inteira girava em torno de ser sua mãe. Você está namorando alguém? De todas as coisas que eu havia lhe dito, foi nisso que ele se concentrou. Não minha arte, não minhas viagens, não a nova vida que eu construí para mim mesma. Apenas a surpresa de que eu poderia ser digna da atenção romântica de outra pessoa. O nome dele é Roberto. Estamos juntos há 8 meses. Ele é gentil, divertido e inteligente. Ele ouve quando eu falo e se lembra do que eu conto. Ele me trata como uma pessoa completa, não apenas alguém que existe para servir às necessidades dos outros. 8 meses? A voz de Daniel estava áspera agora, quase acusatória. Você está namorando alguém há 8 meses e nunca mencionou isso? A ironia era de tirar o fôlego. Ele estava ofendido por eu não ter compartilhado minha vida pessoal com ele, quando ele não compartilhava nada de sua própria vida comigo há anos. Ele estava magoado por eu ter guardado segredos, quando toda a sua vida adulta foi um longo exercício em me excluir de tudo o que importava para ele. Quando eu mencionaria isso, Daniel? Durante um de nossos frequentes telefonemas? No meio de todas as conversas que temos sobre nossas vidas, sentimentos e relacionamentos? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou novamente, sua voz estava mais baixa. Eu acho que... Eu simplesmente sempre pensei que você estaria lá. Disponível, sabe? Como você sempre esteve. Disponível. A palavra encapsulava tudo o que estava errado entre nós por anos. Eu estive disponível, infinitamente, incondicionalmente disponível. E ele havia tomado essa disponibilidade como garantida, assumindo que continuaria indefinidamente, independentemente de como ele me tratasse. Eu estava disponível, Daniel. Por 25 anos, eu estive completamente disponível para você. E você usou essa disponibilidade sem nunca oferecer nada em troca. Você pegou tudo o que eu dei e nunca perguntou o que eu poderia precisar de você. Eu não sabia que você precisava de algo de mim. Você sempre pareceu tão capaz, tão forte, como se tivesse tudo sob controle. Então eu havia sido muito boa no meu trabalho. Muito bem-sucedida em tornar a vida dele fácil, em lidar com todos os problemas e atender a todas as necessidades sem reclamar. Eu havia escondido minhas próprias dificuldades tão bem que ele realmente acreditou que eu não tinha nenhuma. Eu precisava me sentir valorizada, eu disse baixinho. Eu precisava sentir que eu importava para você além do que eu podia fornecer. Eu precisava que você fosse curioso sobre a minha vida.
que se importasse com a minha felicidade, que me tratasse como uma pessoa, em vez de apenas um recurso. Eu me importo com a sua felicidade, mãe. Não, Daniel. Você se importa com a minha disponibilidade. Você se importa em saber que eu estarei lá quando você decidir que precisa de mim. Mas você nunca perguntou o que me faria feliz. O silêncio se estendeu entre nós, pesado com anos de verdades não ditas e necessidades não atendidas. Eu podia ouvi-lo lutando, tentando encontrar palavras que de alguma forma fizessem essa conversa voltar aos padrões familiares, onde eu aceitava o que ele estivesse disposto a dar e ficava grata por isso. Mas eu não era mais aquela mulher. Eu havia aprendido a pintar pores do sol, a viajar sozinha, e a me amar o suficiente para exigir mais do que migalhas de pessoas que afirmavam se importar comigo. Então, o que você quer de mim? Ele perguntou finalmente, e eu podia ouvir o cansaço em sua voz. O que eu queria dele? A pergunta que eu estava fazendo a mim mesma há mais de um ano. A resposta que eu estava com medo de verbalizar até para mim mesma. Eu quero que você conquiste um lugar na minha vida, eu disse claramente. Da mesma forma que eu tive que conquistar um lugar na sua. 6 meses se passaram depois daquele telefonema. 6 meses de silêncio, enquanto Daniel, eu presumi, tentava descobrir como conquistar um lugar na minha vida. Eu não esperei que ele decidisse. Continuei pintando, viajando, construindo relacionamentos com pessoas que me viam como uma pessoa completa. Roberto e eu fizemos uma viagem para a Itália juntos, onde pintei paisagens que tiraram meu fôlego e descobri que era corajosa o suficiente para navegar por países estrangeiros e confiante o suficiente para pedir refeições em italiano quebrado. Eu tive minha primeira exposição individual em uma pequena galeria na cidade. 23 das minhas aquarelas, cada uma representando um pedaço da mulher que eu havia me tornado depois que parei de me definir pelas necessidades dos outros. A noite de abertura foi mágica. Amigos do meu curso de arte, vizinhos, até mesmo alguns estranhos que viram o anúncio no jornal. Roberto ficou ao meu lado, orgulhoso e solidário, enquanto as pessoas elogiavam meu trabalho e perguntavam sobre minha técnica e inspiração. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava sendo celebrada por algo que era inteiramente meu. Foi quando eu vi Daniel parado na porta. Ele parecia mais velho, mais incerto do que eu me lembrava. Tinha sumido o jovem confiante que me dispensou naquele estacionamento da formatura. Ele estava lá em seu terno caro, segurando um pequeno buquê de flores, examinando a sala até que seus olhos encontraram os meus. Nossos olhares se encontraram através da galeria. E eu vi algo em seu rosto que não via há anos. Humildade. Ele não se aproximou imediatamente. Em vez disso, caminhou lentamente pela exposição, parando em cada pintura, estudando-as com uma atenção que eu nunca o tinha visto dar a nada relacionado a mim. Ele passou longos minutos na frente da minha série de ouro preto, as paisagens ousadas que marcaram meu despertar para a possibilidade. Ele ficou ainda mais tempo diante de um autorretrato que eu havia pintado meses antes. Uma mulher com cabelos grisalhos e olhos confiantes, cercada pelas cores de uma vida vivida plenamente. Quando ele finalmente me alcançou, não falou imediatamente. Ele apenas olhou para mim, realmente olhou, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Mãe, ele disse baixinho, e sua voz falhou um pouco na palavra. Eu não tinha ideia. Estas são lindas. Você é uma artista. Eu sou, eu disse simplesmente, sem falsa modéstia ou a necessidade de diminuir minhas conquistas. Eu sou uma artista. Eu estou orgulhoso de você, ele disse. E eu pude ouvir que ele estava sendo sincero. Mas também ouvi a surpresa em sua voz. A admiração por eu poder ser algo além do que ele esperava que eu fosse. Obrigada, eu disse, aceitando o elogio dele sem a gratidão desesperada que eu poderia ter demonstrado anos antes. O orgulho dele era bom, mas não era mais necessário para o meu senso de valor. Ele me entregou as flores. Não eram caras, apenas margaridas simples do mercado. O tipo que eu sempre amei, mas que ele nunca havia notado. Eu lembro que você gostava destas, ele disse timidamente. Você costumava colhê-las no quintal quando eu era pequeno. Era uma coisa tão pequena, mas representava algo monumental. Ele havia se lembrado de algo sobre mim.
algo que não tinha nada a ver com o que eu poderia fornecer para ele. Roberto apareceu ao meu lado, sentindo a importância daquele momento. Eu os apresentei, observando enquanto meu filho apertava a mão do homem que havia aprendido a me amar por quem eu era, em vez do que eu podia fazer. Sua mãe é notável, disse Roberto calorosamente. Ela é uma das artistas mais talentosas que conheço. Daniel assentiu, mas eu podia vê-lo processando isso. A ideia de que outras pessoas me viam como notável, que eu tinha valor no mundo que existia, independentemente do nosso relacionamento. A galeria começou a esvaziar à medida que a noite terminava, mas Daniel permaneceu. Quando éramos apenas nós três e o dono da galeria limpando, ele perguntou se poderíamos conversar em particular. Roberto apertou minha mão e foi ajudar na limpeza, nos dando espaço. Eu tenho pensado no que você disse. Daniel começou, com a voz cuidadosa, comedida, sobre conquistar um lugar na sua vida. Eu não entendi o que você quis dizer no início. Eu pensei que ser seu filho era o suficiente. Que a biologia me dava o direito ao seu amor e atenção, independentemente de como eu o tratasse. Ele fez uma pausa, olhando novamente para minhas pinturas. Mas vendo isso, vendo o que você construiu para si mesma, vendo o quão feliz você parece, eu percebo que nunca te conheci de verdade. Eu conheci a mãe do Daniel, mas nunca conheci a Maria. Foi a primeira vez que ele usou meu nome em anos, e ouvi-lo dele parecia um pequeno milagre. Eu fui egoísta, ele continuou. Não apenas sem consideração ou descuidado. Realmente egoísta. Eu peguei tudo o que você deu e me convenci de que merecia apenas por existir. Eu nunca perguntei o que você precisava, o que você queria, o que a faria feliz. Eu esperei, sem dizer nada. Eram palavras que eu esperei anos para ouvir, mas eu precisava que viessem de seu coração, não de sua culpa. Isabela e eu estamos tendo problemas. Ele disse baixinho. Provavelmente vamos nos divorciar. E sabe o que é engraçado? Uma das coisas de que ela reclama é que eu a dou como garantida. Que eu espero que ela gerencie nossa vida enquanto eu me concentro na minha carreira. Que eu não a vejo realmente como uma pessoa, apenas como alguém que deveria me apoiar. Ele riu amargamente. Eu aprendi esse padrão com você, de assistir você dar tudo e não pedir nada. A diferença é que você não me ensinou isso porque quis. Você me ensinou isso porque achava que dar incondicionalmente era o que o amor parecia ser. O discernimento me surpreendeu com sua precisão. Eu havia modelado um tipo de amor que era completamente unilateral, pensando que estava mostrando a ele como era a devoção. Em vez disso, eu o havia ensinado a ser um tomador, alguém que esperava que o amor fluísse em sua direção sem reciprocidade. Eu sinto muito, mãe. Sinto muito por tratá-la como se você não importasse. Sinto muito por ter tido vergonha de você, em vez de ter orgulho de quem você é. Sinto muito por levar 26 anos para perceber que você é uma pessoa com seus próprios sonhos, necessidades e valor. O pedido de desculpas era tudo o que eu queria ouvir, mas descobri que não precisava mais dele da mesma forma que antes. Eu havia me curado dessas feridas, construído uma vida que não dependia de seu reconhecimento do meu valor. Eu te perdoo, eu disse, e quis dizer isso completamente. Mas o perdão não restaura automaticamente o relacionamento, Daniel. A confiança precisa ser reconstruída, o respeito precisa ser conquistado. Ele assentiu, entendendo finalmente que amor sem respeito era vazio, que o acesso à minha vida não era mais um direito de nascença dele. Como eu faço isso? Como eu conquisto de volta um lugar na sua vida? Olhei para este homem que foi meu mundo inteiro por tantos anos, que havia partido meu coração tão completamente que eu tive que aprender a me reconstruir do zero. Ele ainda era meu filho, mas não era mais o centro do meu universo. Essa mudança havia libertado a nós dois, mesmo que ele estivesse apenas começando a entender isso. Comece me conhecendo, eu disse. Não como sua mãe, mas como Maria. Pergunte-me sobre minhas pinturas, minhas viagens, meu relacionamento com Roberto. Demonstre interesse na minha vida como faria com qualquer pessoa com quem você se importasse. Ligue para mim porque você quer conversar comigo, não porque você precisa de algo. E o Miguel? Ele perguntou hesitante.
Você gostaria... Você gostaria de conhecer seu neto? Eu sorri, pensando no bebê que eu havia vislumbrado naquela foto de mensagem de texto há mais de um ano. Eu adoraria conhecê-lo, eu disse. Quando você estiver pronto para me apresentar como alguém importante em sua vida, não como uma obrigação que você está cumprindo. Quando você puder contar a ele histórias sobre a avó dele que não sejam apenas sobre o quanto ela se sacrificou, mas sobre quem ela é e o que ela conquistou. Os olhos de Daniel se encheram de lágrimas, e por um momento, vi o menino que ele costumava ser. A criança que um dia pensou que eu era a pessoa mais importante do mundo. Eu quero te conhecer, mãe. Eu quero conhecer a Maria. Eu quero aprender a ser seu filho, em vez de apenas alguém que por acaso nasceu de você. 3 anos se passaram desde aquela noite na galeria. Daniel e eu conversamos toda semana agora. Conversas reais sobre arte, política, livros e vida. Ele pergunta sobre Roberto. Lembra detalhes de nossas ligações anteriores. Compartilha suas próprias dificuldades com vulnerabilidade genuína. Ele está fazendo terapia, trabalhando nos padrões que destruíram seu casamento e aprendendo a construir relacionamentos baseados no respeito mútuo, em vez de na tomada unilateral. Eu conheci meu neto Miguel muitas vezes agora. Daniel conta a ele histórias sobre minha arte, o traz para o meu ateliê para me ver pintar. Miguel me chama de Vovó Maria e me conhece como a mulher que viaja para lugares interessantes e cria coisas bonitas, não apenas como alguém que existe para servir a sua família. Mais importante, eu aprendi que amor sem limites não é realmente amor, é servidão. Aprendi que ensinar alguém a te valorizar começa com valorizar a si mesma. Aprendi que nunca é tarde para se lembrar de quem você é por baixo de todos os papéis que desempenhou para outras pessoas. Eu tenho 64 anos agora e nunca estive tão feliz. Eu pinto quase todos os dias. Viajo com Roberto para lugares que sonhei por décadas. Mantenho amizades com pessoas que veem meu valor claramente. Eu tenho um filho que aprendeu a me amar como uma pessoa completa e um neto que crescerá entendendo que as avós são indivíduos com suas próprias histórias para contar. Às vezes, as pessoas me perguntam se me arrependo daqueles anos colocando todos os outros em primeiro lugar, se estou com raiva do tempo que perdi. Mas eu aprendi que cada experiência, até mesmo as dolorosas, contribuiu para quem eu sou hoje. A mulher que pode pintar a luz na água, navegar por cidades estrangeiras e exigir respeito em seus relacionamentos, foi moldada pela mulher que sacrificou tudo por um filho ingrato. A diferença é que agora eu sei que meu valor não é determinado pelo quanto eu abro mão pelos outros. É determinado por quão plenamente eu abraço o presente de ser eu mesma. E esse presente, eu descobri, é mais do que suficiente.